A gente conversa agora com o Danilo Igliori, que é economista-chefe da Nômade, que já está aqui comigo. Danilo, muito bom dia, sempre bem-vindo aqui na nossa programação, meu querido. Boa quinta para você. Bom dia, Débora. Vamos juntos. Sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá, Danilo, vamos lá, né? Falar desse projeto aqui, com essas, entendendo a partir, né, de antes de mais nada, das implicações macroeconômicas, né, desse megaprojeto de Donald Trump. Quais implicações macroeconômicas você enxerga com essa possível aprovação desse pacote multimilionário de Donald Trump, especialmente se a gente considerar cortes na rede de proteção social, na saúde, o aumento de déficit trilionário na próxima década, que tem dividido opiniões até mesmo do próprio de políticos do partido do presidente, né, Donald Trump. Como você avalia esses impactos? Quais impactos são esses? Olha, eu acho que, né, você colocou bem, né? A gente tem três principais dimensões para olhar nesse pacote, que certamente é big, mas existem muitas dúvidas em quão beautiful ele é, né? O primeiro deles tem exatamente a ver com o crescimento da dívida, né? Todos estão de olho no que está acontecendo no mercado de títulos, né, do governo nesse momento, e as discussões estão muito em torno da evolução da dívida pública nos Estados Unidos, que já está alta, né, vem crescendo, e essa nova proposta orçamentária, né, como tem sido muito noticiado, tem potencial de adicionar aí mais de 3 trilhões na dívida pública dos Estados Unidos na próxima década, né? Ninguém acha que isso significa probabilidade de calote na dívida, mas é muito provável que os Estados Unidos tenham mais dificuldades em financiar, né, essa dívida crescente, que vale dizer, uma parte boa delas é feita por estrangeiros, o que implica, naturalmente, em ter que pagar mais prêmio e dificuldades, então, em reduzir taxa de juros, né? Então, se você tem um objetivo nessa proposta de, ao cortar impostos para estimular a economia, por outro lado, a dívida crescente impede queda de taxa de juros, talvez até motive aumento de taxa de juros ao longo do tempo, que então dificulta, vamos dizer assim, a atividade econômica. Esse é de um lado, acho que essa é o mais macro de todos. Depois tem, em segundo lugar, essa questão dos planos de saúde, né, do sistema de apoio de saúde. Então, tem muita gente olhando para o lado da regressividade do pacote, né? Então, de certa forma, tanto o corte de impostos como essa diminuição ou maiores dificuldades da rede de apoio de saúde, botando um impacto muito maior, né, em classes de renda mais baixa do que no andar de cima. E, finalmente, tem uma questão ligada aí a mudanças climáticas, né? Então, os Estados Unidos sempre tiveram dificuldades de se engajar na agenda de proteção, de combate e mitigação da agenda climática, e aí, na última administração, foram feitos avanços nessa direção, e que a proposta orçamentária agora então dá passos atrás, né, retirando qualquer subsídio ou apoio à transição energética. Pois é, isso já tem até levantado muitas críticas, né, de aliados ali de primeira hora que Donald Trump tinha, como Elon Musk. A gente viu aí as tretas, né, as farpas sendo trocadas novamente entre eles, né, Danilo? Mas, bom, olhando para os investidores internacionais, né, qual que é a reação que a gente pode esperar quanto a essa sinalização de maior endividamento fiscal dos Estados Unidos, né, caso realmente essa proposta seja aprovada? Eu te pergunto isso porque a gente já acompanha um movimento de realocação de portfólios e uma forte desvalorização da moeda americana, muito por causa das questões tarifárias, a gente sabe disso, mas também há uma grande preocupação quanto a esse cenário econômico, mesmo a gente não tendo um risco tão grande assim de um default da economia americana, né, Danilo? Mas isso pode acabar trazendo, despertando, né, uma reação dos investidores internacionais de maior distanciamento dos ativos americanos nesse momento, favorecendo ainda mais a desvalorização do dólar? Olha, eu acho que vai contribuir, sim. A gente tem que dizer que, assim, quando começaram, né, as análises após ali o 2 de abril, a gente, na verdade, tinha uma expectativa de um ajuste até maior do que a gente está observando.
tanto do lado dos títulos públicos, como também nas bolsas, né, no mercado de ações. Teve uma chacoalhada, né, tanto então os prêmios sobre os títulos subiram, como as ações caíram bastante logo após, né, o anúncio do Liberation Day, mas aí andando, né, alguns meses aí já para frente, o que a gente viu com todas as idas e vindas, né, das políticas tarifárias, e mesmo agora com essa discussão em torno do orçamento, da proposta orçamentária, é que as reações têm sido até menos contundentes do que o que a gente imaginava anteriormente, né? Agora, sim, tem potencial. Uma coisa que está muito clara neste ano é o enfraquecimento do dólar, e acho que assim uma parte tem a ver com uma discussão mais de engajamento internacional dos Estados Unidos, né, em questões mais ligadas à geopolítica, né? Então, quanto que países, né, investidores querem ficar concentrados nos Estados Unidos por questões mais ligadas à solidez institucional ou potencial mudança, né, nos arranjos ligados particularmente ao investimento estrangeiro, e uma outra tem a ver com o que está sendo discutido agora, né? O que acontece com a dinâmica da dívida daqui para frente e qual vai ser a dificuldade adicional do governo dos Estados Unidos de financiar essa dívida. Uhum. Então, são dois elementos. Um é contabilidade pública, o outro é geopolítica e discussões institucionais. Agora, Danilo, o fato é que a gente também tem uma preocupação do Federal Reserve, né, quanto a essa economia americana, quanto ao comportamento e os efeitos, né, dessas decisões de Donald Trump, seja comercial, seja com pacote. Como que esse projeto que prevê, né, esse corte de impostos aí gigantescos e também aumento de gasto ao mesmo tempo, né, com segurança nacional, como que isso pode provocar pressões inflacionárias no cenário que o Fed ainda está tentando, né, calibrar suas apostas aí para os juros, vem mantendo os juros e com um tom de muito não estou preocupado em cortar juros nesse momento. Esse pacote pode afetar de alguma forma esse posicionamento do Federal Reserve que a gente tem agora de manutenção de juros? Olha, sempre pode, porque os modelos tendem a olhar, né, para o que vem pela frente e alongar seus horizontes. Mas eu acho que o impacto aqui é menor, né? O que o Fed tem olhado, né, são indicadores mais de alta frequência e, particularmente, o impacto potencial das tarifas. É claro que, né, uma estrutura fiscal menos apertada, né, entra nas contas, sim. Mas essa deterioração da dívida americana, esse crescimento da dívida americana, melhor dizendo, é uma coisa que acontece ao longo de vários anos, né? E o horizonte, chamado horizonte relevante para a política monetária, é um ano e meio para frente. Então, acho que aqui o impacto, vamos dizer assim, é menor, mas não é inexistente, particularmente que a gente sabe que na macroeconomia, Uhum. né, não são apenas os indicadores correntes que importam, mas particularmente as expectativas dos agentes é bastante importante. Então, o impacto assim, mas acho que é menos relevante para a política monetária, vamos dizer assim, conjuntural, mais de curto prazo, né, do que para análises mais ligadas à alocação de portfólio, de estratégias de investimento, expectativas mais para médio e longo prazo. Uhum. Por fim, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Danilo, qual que é o custo também de capital político para Donald Trump dessas medidas? Porque a gente tem um pacote que corta muito investimento ali em saúde, principalmente, né, para os mais pobres, corta investimentos em transição energética, que vinha avançando bastante, aumenta gastos em defesa, ou seja, muito do que realmente Donald Trump já vem trazendo das suas pautas não é de agora, não é novidade, né, nenhum desses posicionamentos de Donald Trump, mas qual que é o impacto político da aprovação desse pacote em termos de da população mesmo americana, né, da aceitação da população americana, de novo, visto que se até mesmo dentro do partido Donald Trump encontra divisão de opiniões nesse momento. Então, qual que é o custo de capital político nesse momento de Donald Trump de colocar para frente esse projeto que está agora ainda para poder passar por uma aprovação final?
Olha, o que a gente já consegue ver, né, e você colocou bem, isso está já claro na dificuldade de aprovar, porque tanto na Câmara, que é o que está acontecendo agora, mas também no Senado, né, no Senado foi empatado, né, o vice-presidente teve que dar o voto de Minerva. Então, o que a gente percebe é que, né, a polarização, que é um tema que aparece aí em diversos países, incluindo aqui no Brasil, é algo que está começando a se cristalizar também nos Estados Unidos, né? E o que está ficando claro é que tem um pedaço, né, do próprio Partido Republicano que está questionando essa estratégia colocada aí pela nova administração, né? Não está claro ainda, não tem uma tendência tão bem delineada, né, de uma queda de popularidade expressiva do presidente Trump. Tem alguma queda de popularidade, mas o que tem mais claro é uma pior, vamos dizer assim, sentimento, né, como se diz, os indicadores de confiança, tanto da população em geral, consumidores, como de empresários, estão baixos, né? Recuperou um pouquinho aí, mas nem tanto por mérito, né, de novas propostas, mas principalmente pelo fato de algumas das propostas não terem sido levadas adiante. Então, acho que o orçamento entra também nessa discussão, aumenta a polarização, né, e deixa um pedaço do próprio Partido Republicano, dos próprios apoiadores do governo, um pouco ressabiados. Perfeito, Danilo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta. Até uma próxima, Danilo. Bom dia para vocês, Débora, sempre um prazer. Até mais.